Antônio Carlos, teve um período em que o programa passou por uma reformulação em que uniu a participação do setor público com o setor privado. Conta um pouco sobre como aconteceu esse período. Olha, Carol, isso para nós é o ponto principal neste programa, né, de controle e erradicação da febre aftosa. Você observa que a partir de 89, quando entrou a obrigatoriedade nacional da vacina oleosa, certo? Tudo modificou, certo? E logo em seguida, em 92, nós percebemos que havia uma necessidade de trabalharmos mais próximos, junto com a iniciativa privada. Quer dizer, e não somente governo, até porque a gente sabe que doença, certo? Você não erradica a doença, qualquer que seja ela, somente através de lei, decreto ou portaria, não é mesmo? Tem que ter a participação da iniciativa privada. E no nosso caso, né, a participação principal, né, do produtor rural, que era o grande e o mais importante parceiro nosso, né, desde o início de 71. Então, nós sentimos que havia essa necessidade, né, em reuniões em Brasília, em São Paulo, com a direção principal do projeto no Brasil, notou-se essa necessidade. E aí foi quando nós, então, procuramos, né, a iniciativa privada através da Federação da Agricultura do Espírito Santo, da FAES, né, FAES, o sistema FAES-Senar, não é mesmo? Então, fizemos uma boa parceria com eles, por quê? Porque os sindicatos, né, rurais, eles são vinculados à Federação da Agricultura, não é mesmo? Então, isso também nos permitiria um contato mais direto, né, e uma participação mais efetiva do próprio produtor, certo? Via o sistema FAES-Senar. Então, isso foi importantíssimo, foi o ponto primordial, né, para que nós seguíssemos firme, já visando, então, o projeto já de erradicação, porque, em seguida, houve uma reformulação do programa, né, tendo essa participação, como também padronizamos o documento sanitário. Quer dizer, antes, cada estado usava um modelo de documento sanitário para transportar seus animais, tanto a movimentação interna como externa, né? Então, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós usávamos sempre o certificado de vacinação quando era para fora do estado, e dentro do estado o atestado de vacinação. Quer dizer, 2 documentos sanitários com a mesma finalidade, não é mesmo? E outros estados usavam outros modelos também, entendeu? Então, nós chegamos a uma conclusão, né, o Ministério, que era necessário a gente criar um documento único. Esse seria padrão para todos os estados da federação. Por quê? Porque todos já estavam também enganjados no processo de controle e erradicação da brucelose. Já não tinha mais nenhum estado que não estivesse fazendo vacinação, certo? Tinha algum estado que está num estágio mais avançado, outros pouco menos, mas é porque também entrou no processo um pouco depois, não é mesmo? Então, tudo um pouco relativo. Mas todo mundo já estava no processo. Então, foi criado a Guia de Trânsito Animal, que é a que existe até hoje, a GTA. Quer dizer, ela é utilizada tanto para a movimentação intraestadual como a movimentação interestadual. Quer dizer, o produtor usa sempre esse documento único em todo o Brasil. E aí nós passamos também a ter uma troca de informações, certo, entre as unidades federativas. Quer dizer, à medida em que eu emito uma guia para a Bahia, para Minas, ou para o estado do Rio, ou para qualquer outro estado da federação, nesse sistema, eles lá vão tomar conhecimento,
certo, de que saiu animais daqui do Espírito Santo para tal estado da unidade federativa. Como nós também, quando recebemos animais de Sergipe, da Bahia, de Minas, de São Paulo, nós também, o órgão executor, no caso o IDAF, né? Quando eu falo nós, né, nós estamos incluindo o IDAF, que é o órgão executor, o Ministério da Agricultura, que é o órgão coordenador, né, mesmo? E no nosso caso, né, a iniciativa privada, que nada mais é do que o FEPSA com o sistema Faz-Senar, não é mesmo? Que sindicato, né? Faz-Senar e sindicato. Então, nesse momento, padronizou-se isso, né? Teve o último foco lá, né, mesmo? Em Aracruz, no município de Aracruz. E, posteriormente, em 98, já começou a ocorrer os reconhecimentos, né, fracionados. Perfeito. Quer dizer, não mais só o Brasil num todo. Então, nós tivemos, nessa época, já o reconhecimento do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né, mais zona livre com vacinação. Todo mundo usando vacina, nada ainda sem vacinação, não é mesmo? E, neste momento, em 98, nós aqui também, no estágio já bastante avançado, né, e já com 2 anos sem o registro de nenhum foco no Estado, certo? Então, sentimos, e também o próprio Ministério da Agricultura e as organizações internacionais, no caso a OIE e depois a Organização Mundial de Saúde Animal, a necessidade de se criar um fundo para que esse fundo pudesse ser um sustentáculo do programa também, quer dizer, não só a participação, né, do governo federal e a participação do governo estadual, mas também um fundo. Então, esse fundo nós criamos aqui no estado em 1998, através da Federação da Agricultura. Quer dizer, olha o sistema, a iniciativa privada participando, começou a participar em 92 e em 98 já entrou diretamente também na criação do fundo. Quer dizer, nós visitamos, no caso, né, na época, né, eu e o Dr. Neuzedino, que era do Senar, né, e Federação, visitamos alguns estados da União e vimos aonde estava funcionando o fundo e criamos o nosso aqui, não é mesmo? A princípio, criamos o fundo que era contribuição espontânea, certo? Que foi de 98 até 2000. Mas observamos que não estava tendo, né, uma adesão expressiva. Então, sentimos a necessidade de que se tornasse isso também uma obrigatoriedade, certo? Por quê? Porque nós levamos para o produtor rural, pecuarista, a consciência de que ele precisaria de contribuir para este fundo, para que nós pudéssemos cada vez mais melhorar o serviço de defesa sanitária animal do Estado, prestando um atendimento ao produtor de ótima qualidade, certo? E também uma garantia para esse produtor de que, se amanhã ou depois acontecesse um sinistro, quer dizer, uma reintrodução, porque já tínhamos mais de 2 anos sem a presença da doença, certo? Isso tudo sendo acompanhado através de sorologia, né, onde a gente fazia a sorologia com pesquisa de atividade viral e também de proteção do animal, certo? De imunoproteção. E isso nos mostrava de que a imunidade estava num percentual expressivo, 98%, 99% de proteção, e na pesquisa de atividade viral, a gente observava que não tinha o vírus circulando no estado, estava com ausência de vírus. Então, nós estávamos no caminho certo para também buscar o reconhecimento internacional de área livre com vacinação, a exemplo desses 2 estados, não é mesmo? E isso aconteceu.
Quer dizer, nós trabalhamos nesse sentido e criamos o fundo. Então, através da federação, Senar, né, e o Sindicato Rural, certo? Nós criamos o fundo e passamos a recolher um recurso. O produtor começou a contribuir com um valor irrisório, né, mesmo? Sem ser coisa que fosse criar, né, problemas financeiros para o produtor. Sempre foi a preocupação nossa de levar o melhor serviço num custo mais baixo, não é mesmo? Então, colocamos isso como obrigatoriedade, né, mesmo? Através de lei, e os produtores foram contribuindo. E nós fomos gerenciando, né, como estamos até hoje, né, o FEPSA, né, que é o Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal do Espírito Santo, gerenciando esse recurso, de modo que ele sempre venha a proporcionar um serviço, né, que é executado através do IDAF, do órgão executor do Governo do Estado, filiado à Secretaria da Agricultura, de melhor qualidade, né, de excelente qualidade para o produtor e num custo mais baixo. Então, nós, como iniciativa privada, temos condições de atender a necessidade do órgão executor com mais rapidez do que o próprio governo, não é mesmo? Porque o governo ele é obrigado a obedecer, né, aquele trâmite legais, né, de processo licitatório, independente, né, do valor, praticamente. E no caso da iniciativa privada, do fundo, a gente pode viabilizar este recurso para atendimento ao produtor com maior rapidez e agilidade. Então, criamos o fundo e ele está cada vez mais se fortalecendo, né? E mais adiante você vai ver que nós provocamos novamente uma modificação nessa modalidade para melhorar mais ainda o atendimento ao produtor. E o Espírito Santo foi reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa com vacinação em 2001, né, no início dessa segunda etapa. Porque essa criação do fundo era uma condição sine qua non para que você encaminhasse, né, via Ministério da Agricultura, né, o Ministério encaminhasse ao organismo internacional a solicitação de reconhecimento de área livre com vacinação. Fora, né, ações que você tinha que estar sempre desenvolvendo, né, em termos de estrutura do órgão executor, né, que o governo do Estado era o responsável e vinha fazendo, e também com parceria com o Ministério da Agricultura e com o governo federal. E 5 anos depois, em 2006, veio o último foco da febre aftosa no Brasil. Aí, nesse momento, nós estamos já partindo para o objetivo primordial, que era a erradicação, o reconhecimento internacional sem vacina. Não é mesmo? Então, em 2006 foi o último foco registrado no Brasil, né, que foi no Mato Grosso, lá no município de Navaraí. Então, a partir daí, o Brasil não mais registrou foco de febre aftosa, não é mesmo? E isso foi nos proporcionando outras condições que você vai ver mais adiante, né, da gente se organizar melhor, certo? Para poder chegar ao ponto de pedir o reconhecimento internacional sem a utilização da vacina. E 1 ano depois, Santa Catarina foi reconhecida como livre sem a vacinação. Justamente você vê que o que aconteceu em 98, o reconhecimento, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com área livre, mas com vacinação. E logo depois, né, em 2007, quer dizer, diferença aí de 7, 8 anos, né, o Santa Catarina passou a ter o reconhecimento internacional de área livre sem vacinação. Agora, isso cria uma situação em que o Estado tem que ter uma estrutura bem diferente, porque
nesse período que nós estávamos no Espírito Santo, sem foco, desde 96, certo? Até este momento, nós também já tínhamos feito, em anos anteriores, certo? Um estudo a nível de Estado, a nível de Brasil, cada Estado, né, fez o seu em Brasília, com a equipe técnica do Ministério da Agricultura, onde nós criamos os ecossistemas, certo? Então, nós criamos 3 ecossistemas, né? Na época, o ecossistema endêmico, epidêmico e parendêmico. Isso era de acordo com a presença do vírus, do agente etiológico, na região. Então, foram agrupados municípios que pertenciam, que tinham uma característica de epidêmico, foi agrupado municípios que tinham a característica de epidêmico, certo? E os que tinham a característica de parendêmico. Quer dizer, isso nada mais era do que aonde você tinha a presença do vírus, do agente, com mais frequência, circulando com mais frequência, aonde você tinha com menos frequência, casos esporádicos, e aonde você tinha com uma frequência constante. Sim. Quer dizer, então nós aqui no Espírito Santo chegamos a determinado momento do ano em que registramos 205 focos, 203 focos de febre aftosa no estado, certo? Então isso era muito preocupante, isso foi logo no início, né? Então era muito preocupante. E depois a coisa foi só caindo até zerar, e estamos aí até hoje, né, zerado. Só que depois, numa outra reformulação, esses ecossistemas, né, deixaram de se chamar, né, os 3 ecossistemas, né, de endêmico, epidêmico e parendêmico, e passaram a se chamar de bloco, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, no qual o Espírito Santo está embutido, bloco 5 e 6. Entendeu? Então foi dividido em bloco o país. Então o ideal era você partir sempre com o bloco, certo? Porque se eu partir individualmente, né, Espírito Santo individualmente na época, o que ia acontecer? Eu ia ter que ter uma estrutura física nas divisas, certo? Muito grande. Sim. Certo? Por quê? Porque o outro estado não estava na mesma condição nossa. Então, um exemplo, né? A Bahia, o Rio de Janeiro, certo? O que tinha um estado avançado semelhante ao nosso era o de Minas Gerais, que é o IMA, não é mesmo? Então, esses outros não estavam ainda. Então, nós tínhamos que trabalhar todo mundo. Inclusive, trabalhamos junto ao Rio de Janeiro e junto à Bahia para poder evoluir mais e depois a gente sair todo mundo junto, o bloco, né? Ou o ecossistema, depois bloco, junto, entendeu? Então, isso nós fizemos, né? Inclusive com reuniões feitas no Rio de Janeiro, reuniões feitas em Salvador, entendeu? E todo mundo enganjado sempre com o mesmo propósito. Em 2011 veio o lançamento do segundo plano de ação do PEFA, que aconteceu de 2011 a 2020. Fala um pouco para a gente sobre esse plano de ação. Carol, esse segundo plano de ação, né, que foi lançado em 2011, né, que atinge o período de 2011 a 2020, né, ele tem como finalidade principal, quer dizer, era a junção, a união, certo, do PENEFA, que é o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, e o PEFA, né, que é o Programa Hemisférico de Erradicação de Febre Aftosa, porque não está só o Brasil nesse processo. Então, nesse processo, nós temos outros países, né, que estão envolvidos também, né, buscando o reconhecimento, como aconteceu agora em 25, não é mesmo? Então, isso é o plano hemisférico, quer dizer, que está pegando os países vizinhos aqui, como Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, não é mesmo? Equador. Então, esses países fazem parte do plano hemisférico. Então, foi uma junção, né, dos dois para que todo mundo caminhasse junto, porque nós sabemos que o Brasil tem uma divisão, uma extensão muito grande de fronteira terrestre, né? São mais de
1000 quilômetros, né? Você pegando aí né, do Rio Grande do Sul até o Paraná e tal, São Paulo. Então, você tem uma fronteira muito grande. E isso, né, temos um comércio também de animais, né, e produto, subproduto, muito grande com o Paraguai, com a Bolívia, com o Uruguai, com a Argentina, né, mesmo. E isso, muitas vezes, poderia vir a gerar situações, né, ruins, né, para nós, como também poderia gerar para eles. Há um exemplo do que nós colocamos aqui, do último foco no Brasil, não é mesmo? Estudos feitos, né? Estudos epidemiológicos feitos, dá de entender de que isso possa ter vindo na divisa com o Paraguai, entendeu? Então, o Brasil passou, inclusive, a colaborar, certo, com esses países no fornecimento de vacinas de febre aftosa, produzida no Brasil, vacina oleosa, e fornecendo, doando. Nós doamos muita vacina para a Bolívia, certo? Então, no sentido de que eles fizessem aquele cinturão na divisa com o Brasil, certo? Então, isso foi muito importante para nós, ter essa coisa, como também nós implantamos lá, né, o Ministério e o Estado do Mato Grosso do Sul, então, eles implantaram estratégias um pouco diferentes, certo, do controle do processo para a erradicação do que nós colocamos aqui, em função de que nós não temos, né, fronteira seca, né, nosso caso aqui, nós não temos com países nenhum, é só mesmo com 3 estados, Minas Gerais, a Bahia e o Rio de Janeiro. Então, isso foi importantíssimo, o lançamento desse segundo plano, certo? E no ano de 2017 foi posto em prática o plano estratégico do PENEFA e o Espírito Santo foi incluído no bloco 4 e também foi recomendada a retirada do sorotipo C. Qual foi o impacto disso? Justamente, isso daqui voltou novamente ao produtor rural, quer dizer, buscando sempre economia para ele, qualidade e economia. Então, com isso, nós observamos que o sorotipo C, né, já não vinha ocorrendo no Brasil há 16 anos ou mais, entendeu? E, para você ter uma ideia, o último foco nosso, em 96, em Aracruz, certo? O material que nós enviamos para o Centro Pan-Americano no Rio de Janeiro, o vírus foi o vírus A, o subtipo A24. Certo? Então, nós todos, né, dos estados, e com a orientação principal do Ministério da Agricultura, vimos a necessidade de que não havia mais a importância de você utilizar a vacina trivalente, e sim usar a vacina bivalente. Então, daí para frente, passamos a usar a vacina bivalente, contendo só o vírus A e o vírus B. O vírus C ficou fora. Quer dizer, com isso também gerou mais economia para o produtor, porque a vacina passou a custar menos do que custaria se tivesse com os 3 tipos de vírus. Sim. E, seu Antônio Carlos, em 2018, o Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como livre de febre aftosa com vacinação. Você observa, Carol, que neste ano, quer dizer, o Brasil sendo reconhecido pela ONSA, né, já deixando de ser OIA e passando a ser ONSA, Organização Mundial de Saúde Animal, como livre de febre aftosa com vacinação, certo? Então, isso significa que todos os estados da federação já estavam com o seu trabalho e a sua estrutura montada, preparada, pronta para a partida mais adiante de retirada da vacinação. Então, houve inicialmente, antes de você ter o reconhecimento da ONSA, você tem o reconhecimento do governo brasileiro. Então, o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, né, reconheceu já o Brasil como livre de febre aftosa com vacinação. E aí encaminha o pedido
ao organismo internacional e eles fazem a análise, né, estudam aquilo, se necessitar de informações, eles pedem ao Ministério da Agricultura, se precisar de visitar o Brasil, eles vêm uma comitiva e visitam, faz uma auditoria, o que for, para poder depois eles terem um posicionamento para levar isso para a reunião da Organização Mundial, que aí reúne inúmeros países, não é mesmo? Uns querendo começar, né, o projeto, outros já estando no início do projeto, outros já com área livre, outros já com área livre sem vacinação e tal. Então, todo mundo se reúne nisso em Paris, não é mesmo? Então, nesta época, quer dizer, o governo pediu, e aí na reunião, que é todo ano, em maio, finalzinho de maio, certo? Lá em Paris, há essa reunião, certo? Do conselho, né? E ali é decidido, já em estudos antes, feitos por eles, e também de informações que você encaminha, dizendo, entendendo se está atendendo às exigências do Código Sanitário Internacional ou não. E aí, estando, eles vão e reconhecem. Então, foi o caso, em 2018, que houve esse reconhecimento, certo? De zona livre de todo o Brasil, certo? Como livre com vacinação. E nós falamos sobre a retirada do sorotipo C, que foi recomendada lá em 2017, mas foi em 2019 que a vacina passou a ser bivalente e com isso veio a alteração do calendário vacinal no Espírito Santo, certo? Sim, é porque você, né, estava usando a vacina trivalente, certo? E nós estamos numa parceria, né, com a iniciativa privada, não é mesmo? No qual, né, o Sindan, que é o Sindicato das Indústrias, né, que administram ali, né, os laboratórios, né, produtores de vacina, né, eles produzem vacina de acordo com a estimativa feita pelo Ministério da Agricultura, certo? Que também é feita de acordo com informações fornecidas pelos estados, né, pela Superintendência Federal de Agricultura de cada estado, que ponha essas informações junto ao órgão executor, né, que no caso é o IDAF. Né? Então, eles pegam e põem. Então, no caso, né, você, né, sugeriu em 2017, mas você não pode tirar logo. Por quê? Porque você tem muita vacina ainda produzida e Sim. distribuída, certo? E que não pode ser jogada fora. É mesmo? Então, foi se usando, mas todo mundo já sabendo que 2 anos depois, né, ia ser retirado, quer dizer, e aí passaria a produzir, os laboratórios já sabiam que iam produzir somente a vacina bivalente. E em 2020 veio a atualização do PENEFA, onde foi definidas novas regras de trânsito entre as zonas. Como que aconteceu essa atualização e quais são essas novas regras? Bom, então você observa que em 2020 a atualização do PENEFA novamente. Então você vê que nós estamos sempre modificando, não é mesmo? Alterando e tal. Então, isso daí veio para regulamentar o trânsito interestadual, não é mesmo? Por quê? Porque você tinha, neste momento, você tinha também antes estados que já eram livres com vacinação. Você lembra perfeitamente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não é mesmo? Mas você lembra também que Santa Catarina, depois em 2007, reconhecido sem vacinação, certo? Então, quando você é sem vacinação, o que eu disse para você? A estrutura é outra. Santa Catarina montou 79 postos de fiscalização nas divisas com o Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, entendeu? Então, é um gasto muito alto, um custo muito alto para eles, não é mesmo? Então, você tinha que disciplinar a movimentação, porque você tem comércio, né, de animais que saem daqui. Nós mesmo o Espírito Santo teve um momento que comercializou muito animais indo para Rondônia, não é mesmo? O Pará, não é mesmo? E também nós recebíamos animais, né, naturalmente do Rio, da Bahia e de Minas, mas que estavam no mesmo patamar nosso. Mas você recebia também de São Paulo, né, recebíamos
do Paraná, certo? Muitas vezes animais arrematados em leilões, né, mesmo em exposições, feiras. Então você tinha que ter um controle disso, de saída da onde está vacinando para onde não está vacinando, não pode. Então, para Santa Catarina, ninguém podia guiar para lá. Agora, eles podiam guiar de lá para cá, certo? Porém, ao chegar aqui, tinha que vacinar imediatamente. Não podia esperar. Então, tinha que ter reserva de vacina. Tinha que ter para poder nos garantir isso, certo? Mas nosso comércio com eles era insignificante, com Santa Catarina, não é mesmo? Então, isso daí foi criado, essas regras, para poder disciplinar essa movimentação, como também de produtos e subprodutos. Entendeu? E em 2021, o Bloco 1 foi reconhecido como livre sem vacinação. Porque aí, né, desde que eu falei anteriormente, já ocorreu aquelas... foi fragmentado, né, permitindo sair por estado, né, individualmente ou por bloco, né? Então, ou parte do bloco, entendeu? Então, de acordo com estudos epidemiológicos, certo? Que você sabia de que não havia um risco alto de você ter a reintrodução. Perfeito. Que nós estamos falando não de introdução, né? Nós estamos falando de reintrodução porque nós vimos de foco de febre aftosa, não é mesmo? E agora nós estamos começando a conversar em cima da onde não tem mais foco de febre aftosa. Mesmo quando eu vinha usando a vacina. Mas eu já não tinha mais, porque o último foco do Brasil foi em 2006. Sim. Então eu tinha que ter disciplina nisso daí, né? Para poder movimentar animais, material genético, sêmen e tal. Então, de uma área para outra, não é mesmo? De um bloco para outro, ou de um ecossistema para outro. Então, nós somos, né, nessa situação, aí já veio parte do bloco 1. Ele não foi totalmente, né? Por quê? Porque o bloco 1 está aqui, livre, sem vacinação. Mas aí entrou o Rondônia, certo? Rondônia, parte do Pará, parte do Amazonas, que compunha o bloco 1 e o Acre, entendeu? Sim. Então, esses compunham o bloco 1, então, alguns foram o estado todo e outros foram parte, que é o caso do Pará e o caso do Amazonas. Por quê? Porque lá você está na mata, né? na floresta amazônica, então você tem barreira natural. Sim. Que não tem como o vírus chegar em determinadas outras regiões, né mesmo? E também na floresta amazônica você não tem ali dentro, né, criações expressivas de bovinos, apesar de que agora nós estamos vendo todo o processo, né, de desmatamento e tal, e isso já começa a criar uma certa preocupação, né mesmo? Mas isso foi o que aconteceu. Então aí eles saíram. Como também logo em seguida você teve o próprio Paraná, também que saiu sozinho. Só o estado do Paraná. Santa Catarina já estava, né? Aí saiu o Paraná e saiu o Rio Grande do Sul sem vacinação. Então aí você fechou o bloco lá do sul. Perfeito. Certo? E em 2022, em novembro de 2022, aconteceu a última vacinação contra a febre aftosa no Espírito Santo, certo? Bom, nós fomos evoluindo nesse programa, né? Até chegar ao momento crucial, né? Que era a ambição maior nossa, que era solicitar o reconhecimento de área livre ou zona livre, né, o Espírito Santo e o Brasil num todo, como livre de febre aftosa sem vacinação. A princípio, seria, né, o bloco 4, Sim. que era o nosso, né, com mais uma parte do bloco 5, certo? Mas o Ministério
entendeu, e após auditoria feita por eles, nos outros estados, né, do Nordeste, certo? E o restante do Norte, né, de que eles também estavam já bastante avançados, certo? E poderia fazer parte desse pedido único, certo? Que no caso, a princípio, a solicitação seria feita para 7 estados, né? No qual o Espírito Santo estava incluído, que era o bloco 4 e mais 3, né? Que era Distrito Federal, Goiás e o Tocantins. Então, nesse momento, eles acharam que os demais poderiam também participar disso e fizeram várias auditorias, foram acompanhando e perceberam a evolução que foi ocorrendo lá nesses estados. Isso gerou, inclusive, uma discussão, né, entre os estados e tal, porque a gente ficava receoso, né? Nós aqui mesmo, no Espírito Santo, né, a gente ficou um pouco receoso, né, se, indo os 17, né, se iríamos, né, obter, né, essa autorização, esse reconhecimento. Mas os estados se comprometeram, os governos estaduais se comprometeram e realmente cumpriram, né, com aquilo que foi prometido ao Ministério da Agricultura. E aí, então, houve essa mudança, aonde o pedido foi feito já, né, para o reconhecimento, né, de 17 estados, né, no qual o Espírito Santo estava incluído, certo? E que foi encaminhado, né, para a ONSA, né, para a Organização Mundial de Saúde Animal. Para isso, você era obrigado a suspender. Então, houve a suspensão da vacina, pelo menos durante 2 anos. Você observa que lá atrás, a área livre com vacinação, nós também tivemos um espaço de 2 anos para pedir o reconhecimento, né? Então, neste período, quer dizer, nós fizemos, né, sorologia, né, de atividade viral, certo? Para ver se o vírus estava circulando, os demais também foram fazendo, tá vendo? Então, constatou-se que não tinha circulação, que o vírus não estava presente no ambiente, certo? E com 2 anos de suspensão, nós sabemos, né, que os animais que foram vacinados, todos eles, com 24 meses, já não têm proteção mais nenhuma fornecido pela vacina. Então, eles estão totalmente susceptíveis. Fora aquele que estava recebendo uma vez só por ano, não é mesmo? Então, todos estavam sem. Inclusive os animais, né, que já nasceram nesse período de 2 anos, porque ele já nasceu só recebendo a proteção que veio da mãe através do colostro, né, que com 90 dias já desaparece, não é mesmo? Então, isso daí proporcionou o pedido para todos. Então, foi feito, o Ministério encaminhou, né, nós ficamos os 2 anos, né, o Ministério encaminhou, e depois, né, veio a solicitação, né, do reconhecimento internacional do Brasil e do Espírito Santo, né, que está incluído no bloco, certo? Em 2025, agora em maio do ano passado. Quer dizer, eu tive a felicidade e a sorte, né, de ainda estar estes anos todos, né, envolvido no projeto, né, seja diretamente desde a implantação até o reconhecimento internacional, não mais diretamente, mas indiretamente, através do fundo, né mesmo? E esse fundo, ele foi importantíssimo para isso, né mesmo? Por quê? Porque nós tivemos condições de ajudar, né, financeiramente, em muito ao órgão executor, que é o IDAF, na aquisição de equipamentos, de materiais, né, de coisas que eram necessárias nas exigências que esta reformulação anterior
exigiu de 42 ações que cada estado tinha que desenvolver. E de quando em quando você recebia auditorias, né, de técnicos do Ministério da Agricultura para ver e fazer avaliação daquilo que você cumpriu, do percentual que você cumpriu, daquilo que você iniciou, daquilo que você iniciou e concluiu, o que você iniciou e não concluiu, o que está faltando, certo? Então, isso também gerava nota, certo? Tinha um padrão, né, um corte, aonde você tinha que ter, no mínimo, uma nota tal, né, para você estar no patamar de que você cumpriu, pelo menos até aquele momento, de 70% a 80% das 42 ações exigidas. E as outras você acabaria de cumprir nesse espaço, né, dos 2 anos para vir um reconhecimento, porque na hora do reconhecimento todo mundo já tinha que ter cumprido as 42 ações, não é mesmo? E nós cumprimos aqui o Estado, tal, tudo direitinho. Então isso daí o Ministério mandou, né, nos reconheceu primeiro nacionalmente, né, como livre de febre aftosa sem vacinação. Sim. E depois, né, em agosto de 24, ele encaminhou o pedido, né, para Paris, lá para a ONSA, e 25 nós fomos participar lá, né, para ver se realmente eles, né, ninguém sabia se ia ser reconhecido ou não, não é mesmo? Então, nesse momento, nós fomos para lá e estávamos lá em 180 países participando, entendeu? Então, aí chegou até o momento, antes teve várias outras ações, né, palestras, tal, conversas sobre febre aftosa, influenza aviária, gripe aviária e tal, e peste suína e tal, mas tuberculose. Mas depois, no dia 29, então, que foi sobre o anúncio, né? Aí foi onde foi feito o anúncio, reconhecendo o Brasil, né, como área livre, sem vacinação. E aí foi aquela festa, né mesmo? Aquela comemoração por parte de todos, né? Agora, isso nos proporciona ainda muita responsabilidade, não é mesmo? Porque é o que eu falei, a aftosa não acabou. Sim. Então, a gente tem que ter muita atenção e um processo de vigilância sanitária agora muito intenso, muito grande, com muita observação, com muita notificação por parte do produtor. Então, a gente tem um trabalho, né, o IDAF e o fundo, certo? Para isso também, nós conseguimos alterar, né, a modalidade de cobrança, né, do fundo, né, através de uma lei, né, 12.271, certo? Que contamos com o apoio, né, através da Comissão de Agricultura da Assembleia e depois com apoio total, unanimidade dos parlamentares, né? Onde nós até queremos fazer um agradecimento de público, né? Todos os produtores e nós, né, do segmento, agradecer à Assembleia pela aprovação dessa nova modalidade de arrecadação, que vai nos proporcionar uma receita maior para o fundo, sem afetar muito financeiramente o produtor e nos permitindo ter uma contribuição, uma ajuda ainda maior e mais efetiva, certo? Ao órgão executor, né? Que no caso é o IDAF, certo? No desenvolvimento dessa nova fase em que nós começamos a enfrentar desde maio do ano passado. Então, eu gostaria de deixar esse registro de agradecimento, não é mesmo? E tenho certeza que todos os colegas, né, que estão no comando, né, do trabalho, do desenvolvimento desse projeto, certo, terão toda a sua dedicação, todos são altamente capacitados e nós participamos também diretamente sempre na educação continuada deles, que isso é muito importante, não é mesmo? O fundo sempre vem proporcionando isso, sempre treinamentos, tudo que eles pedem, a gente tem ajudado, né, para que a estrutura não sofra nenhum
nenhum abalo, né? E eles tranquilamente terão oportunidade, condições tranquilas de dar sequência a isso e cada vez mais melhorar para o produtor, né mesmo? Para o Estado, porque também melhora a arrecadação, né mesmo, do Estado, você galgando novos comércios, né? Não só da União, que hoje, da União Europeia, só o Freezer já exporta para mais de 100 países, não é mesmo? Mas, né, a gente quer galgar também Japão, né, Coreia do Sul, Canadá, né, esses mercados, né, onde, né, o comércio é grande, não é mesmo? É importante, é significativo. Então, tem só quem está sem vacinação, sem a utilização da vacina, que pode galgar esse mercado, não é mesmo? Perfeito. Então, a gente está nessa luta aí novamente. E agora, com esse reconhecimento internacional do Brasil e do Espírito Santo como zona livre de febre aftosa sem vacinação, quais são os desafios atuais e futuros que vamos enfrentar por aí? Bom, Carol, eu digo o seguinte, após esses anos todos, né, do projeto, e chegando a esse ponto em que chegamos, a responsabilidade nossa, né, ela aumenta mais ainda, porque no momento em que o produtor não está mais vacinando, quer dizer, você está com os animais sem proteção, não é mesmo? Então, né, você corre um risco, né, de ocorrer uma reintrodução do agente, né, etiológico no estado ou numa propriedade, não é mesmo? E à medida em que os animais não têm proteção, a disseminação dessa enfermidade, ela é muito rápida, né? Mesmo quando a gente vinha vacinando, né, quando acontecia foco, a disseminação da fitose, ela é muito rápida, não é mesmo? É a doença de curso agudo, ela entra na propriedade e sai também da propriedade com determinado tempo, porque não tem tratamento, né? Mas ela tem um poder de multiplicação, de difusão muito grande e muito rápida. Então, essa é a preocupação que todos nós, né, da área, técnicos da área, temos, né, os organismos que estão envolvidos, né, no caso federal, estadual e a iniciativa privada, principalmente o produtor rural, quer dizer, aí é que está agora a atenção e que eu peço, certo, aos produtores rurais do nosso estado, e tenho certeza de que eles vão, como vem desde o início, né, colaborando, participando ativamente, né, do processo e contribuindo com tudo aquilo que a gente tem levado de mensagem para eles, né, mesmo, e solicitando. Então, eu espero que eles continuem assim, para que cada vez eles possam ter situações melhores de seu rebanho, não é mesmo? Não só com relação à febre aftosa, mas também com relação a outras enfermidades, certo? Que ocorrem aqui no estado, certo? E que são passíveis de serem erradicadas, certo? Principalmente aquelas em que existe vacinação, quer dizer, aquelas que existem vacina. Então, é muito mais fácil, né, você já hoje, com todo o know-how, com toda a experiência, né, que as instituições têm e o produtor rural tem, o pecuarista tem, é muito mais fácil da gente galgar isso. E toda vez que você galga essa isenção da utilização de uma vacina, você está proporcionando economia para ele e melhores rendimentos, valorizando mais, né, o produto dele, né, que são os seus animais,
e os subprodutos, que é a carne, o leite, a manteiga, o requeijão e assim por diante. Então, eu espero que todos possam, né, continuar com esse espírito para que a gente possa ter uma manutenção atualizada. Eu quero que o produtor pecuarista foque sempre nisso. Nós tiramos a vacinação, retiramos a vacinação, certo? Mas a doença não desapareceu do mundo. Então, nós temos que ter todo o cuidado para que ela não seja reintroduzida. Então, uma das coisas mais importantes agora, e que está acontecendo neste momento no Estado, certo? É a atualização cadastral, quer dizer, a manutenção da atualização do cadastro agropecuário que cada produtor pecuarista tem junto ao IDAF. Então, ele começou no dia 1º de maio e vai até o dia 30 de junho. Então, pecuarista, não esqueça que esses 2 meses, maio e junho, que vai começar no domingo, dia 1º, vocês têm mais um mês para procurar o escritório do IDAF, ou via online, né, entrando no site do IDAF, visitando através do sindicato, procurando o sindicato. Vocês têm N mecanismo, certo, de prestar esta informação, a atualização cadastral sua, o que você tem na sua propriedade. Não fique preocupado em prestar essa informação, que nada vai acontecer contra você, certo? Pode prestar certinho tudo o que você tem dentro daquelas faixas etárias que são estipuladas pelo IDAF, de acordo com aquele formulário que vocês têm, certo? De atualização cadastral, preencher corretamente e entregar ao escritório do IDAF. Por quê? A partir do dia 1º de julho, se vocês não fizeram isto, vocês vão ficar passíveis de sofrer uma fiscalização, uma visita do órgão executor e, naturalmente, ser, muitas vezes, penalizado, né? Se não houver uma justificativa muito forte, muito plausível, vocês vão ser penalizados, certo? E ninguém quer ficar aplicando multa em propriedade de ninguém. Isso não é o objetivo do nosso programa, né? No caso específico de combate à febre aftosa. A gente quer sempre a conscientização de vocês, como sempre tiveram, né, na fase da vacinação, e agora ter na fase em que não tem a vacinação, mas tem a atualização cadastral que substitui aquela vacinação que vocês iam fazer em maio e em novembro de cada ano, entendeu? Então, isso é que eu peço a vocês, que continue com esse mesmo espírito, com esse mesmo pensamento, sempre contribuindo, que vocês vão ter sempre a recompensa. Uma outra situação, certo, que são desafios para nós, mas aí já é uma questão nossa, que eu digo, do órgão executor, que é a integração do cadastro em nível federal. Quer dizer, a mesma informação que vocês passam para o escritório do IDAF, o IDAF também tem a necessidade e a obrigatoriedade dessas informações serem passadas para um cadastro nacional em Brasília, certo? Por quê? Porque a situação nossa hoje, toda ela no Brasil, é igual. Todo mundo não está mais vacinando. Então, esse cadastro, tanto estadual como nacional, eles têm que estar sempre atualizado, certo? Um outro ponto é a padronização e o fortalecimento da vigilância para a febre aftosa.
Pecuarista, procure sempre estar observando o comportamento de seus animais. Não fique muito tempo sem rodar o pasto, ou aqueles que vêm ao curral, que é o gado de leite, certo? Mas o gado de corte fica mais tempo, né, no pasto do que vindo ao curral. Então procure sempre estar olhando esses animais seus para ver se eles não estão apresentando qualquer sintoma, certo? Não precisa ser somente o sintoma da febre aftosa que vocês conviveram com tantos anos, mas qualquer outro sintoma, certo? Por quê? Comunique imediatamente ao escritório do IDAF, porque aí, neste momento, o IDAF vai se deslocar à sua propriedade para ver o que está acontecendo, o que é. Muitas vezes são sintomas que podem estar sendo semelhantes ao sintoma da febre aftosa, mas não é uma febre aftosa. Pode ser um outro. Ou pode ser, muitas vezes, até um problema de raiva, ou um problema de manqueira, né, de um animal estar mancando, mas que não tem nada a ver com a febre aftosa. Mas isso vocês têm que comunicar imediatamente. Então não pode deixar passar, porque se de uma hora para outra for um problema de febre aftosa, nós vamos estar desprotegidos, não é mesmo? Os animais, e em vez de um foco, muitas vezes poderá ser vários, e isso suspende, certo, o status de área livre de febre aftosa, sem vacinação. Qualquer ocorrência vai suspender, certo? Então nós temos que ter esse cuidado, né, de estar sempre olhando, né, a situação dos nossos animais. E claro, o órgão executor, né, ele vai fortalecer, e através de nós também do fundo, certo? Vamos fortalecer cada vez mais, né, o processo de vigilância sanitária, certo? Quer dizer, a vigilância sanitária, ela é importantíssima nesse ponto para nós, da agora para frente. É um desafio. Quer dizer, nós temos que estar sempre atento, porque nós temos vigilâncias que são de vigilâncias ativa, certo? E vigilâncias que nós chamamos de vigilâncias passiva. Quer dizer, então, cada uma delas tem um mecanismo aonde a instituição procura observar e ter conhecimento do que pode estar acontecendo. Então, você está na vigilância ativa, você pode estar ali visitando propriedade, que é uma vigilância ativa. Eu posso estar fazendo a inspeção de alguns animais em alguma propriedade, aleatoriamente, que é uma vigilância ativa, certo? É a coleta de amostra, de uma hora para outra. Posso fazer uma coleta de sangue, posso fazer uma coleta de uma secreção, certo? Se for necessário. Então, tudo isso, né, investigações em área de risco, né, nós sabemos que aonde tem frigorífico, no entorno dele, são propriedades de risco, certo? Aonde tem lixão, no entorno dele, propriedades de risco. Aonde tem balança, né, comercial para pesar animais, que nem todo produtor tem a sua balança, ali também é uma área de risco. Então, a gente pode também estar fazendo visitas, né, a esses locais que são considerados locais de risco, não é mesmo? Como também do outro lado, que é a vigilância passiva, não é mesmo? Em que essa já nós fazemos, né, através de notificação. Quer dizer, aí o produtor é que está fazendo a notificação ao órgão. Quer dizer, não é a instituição que está à procura, como se fosse um inquérito, não é mesmo? Aí não, aí é você, pecuarista, que tem que estar observando seus animais e percebeu qualquer modificação, qualquer alteração em termos de comportamento deles, se está apresentando algum sintoma, procure notificar imediatamente ao escritório do IDAF.
A comunicação pode ser feita por você, pecuarista, pode ser feita pelos colegas médicos veterinários autônomos, ou aqueles que dão assistência à sua propriedade, ou que trabalham no município atendendo a todo e qualquer chamado, em qualquer área, seja na área de clínica, seja na área de reprodução, né? Seja na área de doenças, né? De sanidade. Então, ele também pode notificar imediatamente ao IDAF, certo? Então, isso é importantíssimo. Podemos também, através de registros direto, né? Vocês façam um registro direto, né? Ao IDAF ou ao MAPA, ao Ministério da Agricultura também. Uma outra coisa é o atendimento a investigações de notificações recebidas, quer dizer, aí o órgão vai à sua propriedade. E uma coisa importantíssima é o que nós chamamos de educação sanitária. Esse é o ponto principal em que você, pecuarista, tem que estar sempre consciente disso, certo? E fazer a notificação. Não esconda nada daquilo que, por acaso, venha a ocorrer em sua propriedade, certo? Pode comunicar naturalmente, pode comunicar ao sindicato, certo? Pode comunicar para nós, o FEPSA, certo? Nós também já temos meios, né, de comunicações através do sindicato, que nós temos, trabalhamos junto, né, o sistema, FAES, Senar e sindicato. Quer dizer, o importante é sempre notificar, aumentar sempre a notificação, porque aumentando essa notificação, a gente fica tendo informações do que está acontecendo em cada ponto do estado, em cada região do estado. Então, isso é que eu peço a todos vocês, que continue com esse espírito, quer dizer, o espírito de atender a essa solicitação, que é o fortalecimento e o controle de trânsito, certo? Também é outro, certo? Vocês não deixem, não façam movimentos dos seus animais, mesmo que seja de sua propriedade, para outra propriedade sua, ou comercialmente vendendo para alguém, para dentro do estado ou para fora do estado, né? Ou levar para exposições e feiras, porque é onde também fazemos a fiscalização passiva, não é mesmo? Não pode ir para lá sem os devidos atestados e sem a guia de trânsito animal. Quer dizer, então procurem sempre andar, qualquer movimentação, seja qual for a finalidade, utilizar a guia de trânsito animal. E não esqueça que neste momento que você está utilizando a guia de trânsito animal, você vai emitir o seu GTA, nela na tela vai aparecer para você a opção de contribuir ou não, porque é uma lei, mas é optativo, quer dizer, é opcional. O produtor, o pecuarista pode fazer a opção de contribuir ou não contribuir, certo? Mas a gente pede que vocês todos façam a contribuição, façam a opção para contribuir. Por quê? Porque vocês contribuindo, o valor não é tão expressivo, e vocês já vêm há mais desses 30 anos, né? Desde 98, que foi criado o fundo, aliás, vocês vêm contribuindo. Então, vamos continuar, porque essa contribuição é que vai fortalecer cada vez mais o atendimento e melhorar o atendimento para vocês, melhorando a qualidade, a sanidade dos seus animais. Então, não deixe de optar pela contribuição. E ao fazer essa opção pela contribuição, eu oriento, e todos nós, o Fundo, Federação, IDAF, Ministério, né, Sindicato, todos, associações, todos estão me orientando, certo, de que vocês façam a opção pelo pré-pago, porque a gente tem observado, né, de que alguns produtores têm reclamado que muitas vezes demora
o atendimento, demora a liberação do certificado, né, da guia de trânsito animal, certo? Demora a ser emitida porque há uma parceria entre, que é dentro do sistema CIAPEC, né, entre o FEPSA, né, a Cefa e o IDAF. Então, existe uma compensação ali. E quando você utiliza o pré-pago, certo? Você evita isso. A transação, ela é imediata. Ela é feita imediata do que você primeiro esperar emitir o boleto para depois você fazer o pagamento. Então, faça um crédito. Não importa o valor, né? Se você movimenta pouco, deposite pouco. Se você movimenta muito, deposite mais, certo? Por quê? Porque na hora você faz a opção do pré-pago. E fazendo o pré-pago, você não vai ter aquele problema de demora na liberação da sua guia de trânsito animal. Você não vai perder muito tempo e seu caminhão, que está com os animais em cima, não vai ficar parado muito tempo para seguir o destino dele, certo? Para quem você vendeu, ou para o frigorífico, ou para qualquer outro lugar. Então, tenha isso sempre em mente. Procure utilizar sempre o sistema pré-pago e não deixe de contribuir com o fundo. Sempre faça a opção de contribuir, porque isso é de suma importância para a gente manter um bom trabalho, um bom atendimento a você, produtor rural. Muito obrigado.